Olá, que bom que você chegou para mais essa nossa conversa. Hoje, a gente vai dar uma olhada mais de perto num profeta do Antigo Testamento que, olha, confesso, às vezes fica meio escondido, né? Sofonias. Verdade. Muita gente passa batido por ele. Pois é, mas o surpreendente é que ele tem uma mensagem assim super ampla sobre o coração de Deus para todas as nações, todos os povos. Exatamente. É uma visão bem global para a época. É muito doido pensar que séculos e séculos antes de Cristo, sabe? Sofonias já estava falando de algo que a gente vê acontecer hoje. Deus formando um povo que vem de todo lugar do mundo. Uhum. Me lembra muito, sabe, a promessa lá para Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Parece que Sofonias está nessa linha, né? Totalmente conectado. E o contexto dele ajuda a entender. Sofonias ele profetizou numa época bem importante em Judá. Foi durante o reinado do Josias, aquele rei que tentou fazer grandes reformas Sim. religiosas, né? Ah, sim, lembro do Josias. Tempo de mudança. Isso. E o próprio Sofonias não era um Zé Ninguém, digamos assim. Ele tinha sangue real. Era descendente do rei Ezequias. Sério? Não sabia dessa ligação direta. Sim, está lá no primeiro versículo. E tem até uma curiosidade no nome do pai dele, que é Cusi. Alguns estudiosos acham que isso pode indicar uma ligação, talvez uma ancestralidade com Cush, que é a região ali da Etiópia, na África. Olha só que interessante. Quer dizer, talvez a sua origem, essa possível ligação com a África, já desse para ele uma sensibilidade diferente para essa coisa das nações, para além de Judá? É uma possibilidade, né? Ajuda a entender essa amplitude da visão dele, que não ficava só ali nas fronteiras de Israel. Faz muito sentido. Mas tá, vamos trazer isso para mais perto. Como é que essa profecia tão antiga, essa visão do Sofonias, conversa com a gente hoje, com a missão da igreja no mundo? Então, o grande tema em Sofonias, assim, o eixo central, é o dia do Senhor. Ah, o famoso Dia do Senhor, sempre aparece nos profetas. Sempre. E ele descreve esse dia com umas imagens muito fortes, sabe? É juízo pesado. Parece até uma reversão da criação, por causa do pecado, da rebeldia humana. Ele fala que Deus vai varrer tudo da face da terra. Uau, pesado mesmo. Muito. Só que, e aqui está o ponto fundamental, não é só juízo. Esse mesmo dia do Senhor é também um dia de renovação, de ajuntamento. Deus iria, nesse processo todo, reunir as nações. Reunir, mas com qual propósito? Era para julgar todo mundo junto ou era para salvar alguém no meio disso? Fica meio ambíguo, né? É fascinante porque, na visão de Sofonias, são as duas coisas acontecendo tipo em paralelo. Ele diz lá no capítulo 3, verso 8, que Deus reuniria sim as nações para derramar sua indignação sobre a rebeldia delas. É juízo. Certo. Mas, ao mesmo tempo, quase que na sequência, ele fala que desse julgamento todo ia surgir um remanescente fiel, gente de todas as nações que seria purificada, salva e restaurada por Deus. Entendi. Então é um quadro, assim, mais complexo, juízo e graça caminhando juntos, afetando as nações de formas diferentes. Exatamente. Como Jesus mesmo descreveu, né, aquela separação final das nações, ovelhas e bodes. Tem um aspecto de juízo e um de salvação acontecendo ali. E é nessa parte da reunião para a salvação que a gente começa a ver a semente da missão global, da igreja reunindo os povos. Precisamente aí. O texto que explode isso é Sofonias 3, verso 9. É demais o que Deus promete ali. Ele diz: Então mudarei a fala dos povos para uma fala pura, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Nossa senhora, peraí. Mudar a fala para uma fala pura, isso soa muito como um contrário de Babel. Exatamente. Pensa em Gênesis 11. Torre de Babel, orgulho humano, Deus confunde as línguas e a humanidade se espalha em divisão, sem conseguir se entender. Sofonia está anunciando a reversão disso. Deus purificando os lábios, a linguagem, para que povos diferentes, antes divididos, pudessem juntos, em unidade, clamar pelo nome dele. Servir a ele juntos. Que coisa linda! Uma unidade na adoração que supera a barreira das línguas e das culturas. É poderoso pensar nisso. Ele chega a dar algum exemplo? Tipo, mencionar algum povo específico que faria parte dessa reunião? Sim. E é muito significativo. Logo depois dessa promessa da fala pura, do verso 10,
Ele menciona especificamente Cush, a Etiópia. A Etiópia, aquela mesma região ligada ao nome do pai dele, talvez. Pois é, ele diz: de além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, a filha dos meus dispersos, me trarão ofertas. Ou seja, gente de uma terra distante, considerada gentílica, é especificamente mencionada como parte desse povo reunido que viria adorar a Deus em Jerusalém. Isso mostra que a visão não era só para Israel, era realmente universal. Uau! Impressionante. Falando nisso de conectar, de reunir ideias, a gente queria muito saber o que está chamando mais a sua atenção nessa nossa conversa até agora. O que mais, assim, tocou você ou fez você pensar? Conta pra gente aqui nos comentários, a gente adora ler e continuar essa conversa por lá. Isso, participa com a gente. E se você está curtindo essa exploração mais a fundo das escrituras, descobrindo essas conexões, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo e, claro, se inscrever no canal. Assim você não perde os próximos papos e ajuda a gente a continuar produzindo esse material. É isso aí. Bom, e essa visão do Sofonias, de reunir os dispersos, ela não morreu ali no Antigo Testamento, né? Ela atravessa e chega com tudo no Novo. Como assim? Onde a gente vê isso? O próprio evangelista João faz uma conexão direta. Lá em João 11, quando Caifás, sem querer, profetiza sobre a morte de Jesus, João explica que Jesus não morreria apenas pela nação judaica, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Ah, é verdade. A morte de Jesus como grande ato que possibilita essa reunião dos dispersos de todas as nações. A cruz é o ponto de encontro. Faz todo sentido. Exato. E se a cruz é o ato que possibilita, onde a gente vê isso começando a acontecer de forma visível? Pentecostes, Atos 2. Na mosca. Pensa no dia de Pentecostes. O que acontece ali? O Espírito Santo desce e aqueles discípulos começam a falar das maravilhas de Deus e gente de quê? De várias nações. Partos, medos, elamitas, gente da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia. Sim, uma lista enorme de lugares, e cada um ouvindo na sua própria língua. É Sofonias 3.9 acontecendo ali na prática, a barreira de Babel caindo. Exatamente. Muitos teólogos veem Pentecostes como o grande início do cumprimento dessa profecia de Sofonias. É a reversão de Babel, começando com o nascimento da igreja, que já nasce multiétnica, multinacional. Que é demais. E tem mais um detalhe em Atos que é muito significativo para Sofonias. Lembra quem é um dos primeiros gentios, não judeus, a ter sua conversão registrada com detalhes ali no livro de Atos? Ah, o eunuco, o etíope. Bingo! Justamente alguém de Cush, a Etiópia. A nação que Sofonias mencionou especificamente. É como se Lucas, ao escrever Atos, estivesse piscando o olho e dizendo: olha aqui, aquela profecia de Sofonias sobre os adoradores vindo de além dos rios da Etiópia está acontecendo. Caramba, nunca tinha feito essa conexão tão direta entre o eunuco etíope e a profecia de Sofonias. É muito forte isso. É muito forte. Mostra como a morte e ressurreição de Cristo e a vinda do Espírito inauguraram de vez esse tempo de ajuntamento global que Sofonias anteviu. Entendi. Então, com Pentecostes, com a vinda de Cristo, a profecia se cumpriu totalmente? A reunião já aconteceu por completo ou ainda tem coisa para acontecer? Ótima pergunta. A gente vive teologicamente no que costumamos chamar de já e ainda não. O famoso já e ainda não. Explica melhor isso no contexto de Sofonias. O próprio Sofonias parece indicar essa tensão. Lá no finalzinho do livro, capítulo 3, versos 16 a 18, ele fala de um tempo em que Deus estaria no meio do seu povo, encorajando, não temas, ó Sião, dizendo que ele salvaria, ele salvará, verso 17, tempo futuro. Mas, ao mesmo tempo, no verso 18, algumas traduções trazem Deus dizendo: eu ajuntei os que estavam fora das festas, passado. Ou seja, há um sentido em que o ajuntamento já ocorreu, mas a salvação completa, a segurança total, ainda está por vir. Entendi. Então a igreja vive nessa dinâmica. Exatamente, a igreja vive essa realidade. Em Cristo, pela fé, nós já fomos reunidos. Nós já somos um só povo, tirado de todas as tribos, línguas, povos e nações, como diz Apocalipse. Formamos essa comunidade multiétnica que Sofonias sonhou. Isso é o já. Certo, já somos um em Cristo. Mas a reunião final
a consumação de tudo quando todos os escolhidos de Deus, de todos os tempos e lugares, estiverem juntos, sem mais pecado, sem mais dispersão. Isso é o ainda não. Aguardamos a volta de Cristo para essa reunião definitiva. Uau! Que perspectiva! Então, aquela visão lá de Sofonias de milhares de anos atrás, ela não é só história antiga, ela está viva hoje. A igreja espalhada pelo mundo, com gente de toda cor, toda língua, toda cultura. Isso é a manifestação presente daquela promessa de ajuntamento. Nós fazemos parte disso. É incrível pensar assim. Exatamente isso. Nós somos chamados dessa dispersão, uma dispersão que, no fundo, é fruto do pecado, daquela divisão de Babel, para formar essa comunidade global que invoca o nome do Senhor com lábios purificados pela graça de Cristo, como Sofonias anteviu. E a missão continua, então. A missão continua. Continua chamando mais gente dessa dispersão para entrar nessa comunhão, para fazer parte desse povo reunido, até o dia final, quando Cristo voltar, a reunião for completa, e aí, meu amigo, só vai restar o louvor eterno da multidão incontável diante do Cordeiro. Nossa, que coisa tremenda. E isso muda a forma como a gente se vê, como a gente vê a igreja, né? E nos deixa com uma reflexão bem importante, eu acho. Qual? Sabendo que a gente faz parte dessa reunião gigantesca que atravessa séculos, culturas, fronteiras, como é que essa visão de Sofonias de um Deus que ativamente reúne um povo diverso de todas as nações impacta a nossa vida hoje no dia a dia? Como a gente participa ativamente desse ajuntamento que Deus está fazendo no mundo com essa consciência de que, sim, já estamos unidos em Cristo, mas a obra ainda continua, o ainda não ainda está aí. É uma ótima pergunta para a gente levar, sabe? Para pensar durante a semana. Como a gente vive essa realidade de ser um povo global, unido por Deus, aqui onde a gente está, agora. Como isso afeta nossas relações, nossa igreja local, nossa visão de mundo. Exato, fica aí a provocação para todo mundo.